Olá pessoal, vamos então para a solução de mais um desafio do nosso curso Excel Avançado. Nesse desafio, nós vamos desenvolver basicamente três atividades. Na primeira delas, nós vamos na planilha Projeção de Resultados usar o recurso Atingir Meta para determinar quantas unidades devem ser vendidas para que eu atinja um determinado resultado final. Esse resultado final, podemos chamar isso aqui, por exemplo, de lucro. Então, aqui o raciocínio básico é o seguinte: quantas unidades eu preciso vender para chegar, por exemplo, em um lucro de R$ 100.000, que seria o meu resultado final. Então, aqui nós vamos perceber que nós temos a parte das receitas, vamos colocar dessa forma, e de cá nós temos os gastos. A minha receita vai ser o quê? A quantidade de unidades que eu vender, vezes o seu valor unitário, de R$ 50, vai me dar aqui o faturamento total. E do lado dos gastos, eu tenho o meu custo fixo, que é aquele custo que se mantém, né? Ele é fixo, ele obrigatoriamente vai acontecer. E o meu custo variável unitário é quanto eu gasto para fazer cada uma dessas unidades que eu vou vender. E o lucro vai ser o quê? Olha só a nossa fórmula. Vai ser o meu faturamento, que é o total, menos o custo fixo, mais a quantidade de unidades multiplicada pelo seu custo variável. Então, tudo isso aqui é negativo, que vai ser deduzido do meu faturamento. Então, é um exemplo bem simplesinho, só mesmo para a gente praticar o recurso. Então, nesse caso, eu vou usar o recurso Atingir Meta. Onde é que ele fica mesmo? Aqui na guia Dados, eu venho em Teste de Hipóteses e chamo Atingir Meta. Vocês vão perceber que nós temos três itens que nós temos que fornecer. Definir célula para valor alternando as células. Aqui seria basicamente o seguinte, olha, eu quero calcular um lucro na célula C11. Então, eu clico em C11, ele vem para cá. No campo para valor, eu vou determinar qual o resultado que eu quero atingir. Por exemplo, eu quero chegar em R$ 100.000. Alternando célula, eu vou selecionar a célula que vai variar. Então, o Excel vai fazer um teste. Ele vai testar diversos valores até chegar nesse resultado, projetando esse valor que ele está testando junto com as fórmulas que eu montei. Então, ele vai, quando chegar aqui em R$ 100.000, ele vai parar e vai me dar a quantidade de unidades. Então, eu quero variar a célula C4. Quando eu clicar em OK, olha só, ele vai fazer uma série de testes e quando ele chegar em 100.000, ele vai achar o valor de 2.889 unidades. Basta então dar OK, que ele vai assumir esse resultado. Se nós analisarmos aqui o cálculo, olha, ele vai pegar 2.889 unidades ao preço de R$ 50 cada, vai me dar um faturamento total de R$ 144.444. O custo fixo é de 30.000 e o custo unitário é R$ 5. Então, se eu pegar aqui essas unidades vezes R$ 5, vai me dar um total de 14.400. Para a gente chegar nos R$ 100.000, vamos conferir, eu vou pegar esse valor de 144 menos o meu custo fixo menos o meu custo variável total. No total vai dar então R$ 100.000. Então é uma maneira rápida para você não perder tempo, né? Ficar projetando na mão, testando hipóteses, você já manda ele calcular automaticamente para você. Agora, vamos para a segunda etapa do nosso desafio. Aqui nós vamos fazer um trabalho de organização de uma base de dados. Para fazer essa organização, nós vamos usar a planilha Hora Extras e nela nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar o conteúdo da coluna B e C, que está separado nome e sobrenome, nós vamos colocar isso tudo junto em uma única coluna, depois nós vamos retirar os espaços em branco, depois nós vamos dar uma organizada ali na coluna de horas extras, separando horas extras das suas datas, e depois nós vamos extrair
da coluna departamentos valores únicos e montar uma base de dados. E depois nós vamos fazer uma subtotalização da quantidade de horas extras para chegar num valor total por departamento. Então vamos lá. Aqui vocês vão perceber que na nossa planilha de horas extras nós temos o nome do funcionário, o primeiro nome, e o sobrenome ele está em outra coluna. Então nós vamos juntar tudo isso aqui em uma coluna nova, fazendo a junção. Então eu vou, antes da coluna D, abrir uma nova coluna. E aqui eu vou usar, vou até aumentá-la um pouquinho aqui, porque a gente vai precisar. Eu vou usar então a função concat, igual concat. Concat, ele faz o quê? Ele junta vários conteúdos, que podem ser textos digitados, podem ser conteúdos de células, em uma única célula. Então, eu vou concatenar o conteúdo da célula B4, ponto e vírgula, junto com o conteúdo da célula C4. Quando eu fechar aqui, der Enter, olha, ele juntou os dois nomes para mim. Só que ficou grudado, né? Então, eu preciso colocar aqui, olha, entre a célula B4 e a célula C4, eu vou colocar, abre aspas, tomo uma barra de espaço, fecho aspas, e considero isso como sendo um valor que eu estou passando para ele. Na verdade, aqui o que eu estou fazendo é colocando um espaço em branco entre os dois nomes. Quando eu der Enter, olha só o que vai acontecer. Eu vou puxar aqui e os nomes agora estão juntos. Só que eu tenho que fazer uma outra organização. Olha, eu fiz a conversão, porém tem alguns nomes que antes têm uns espaços em branco. Isso acontece muito quando a gente faz importação de dados de sistema. O que eu vou fazer aqui? Para não ter que criar uma nova coluna, eu vou nesta mesma coluna, antes do concat, eu vou envolver a função concat com a função arrumar. O que a função arrumar faz? Olha só, remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras. Então, esses espaços que estão aqui antes vão ser eliminados. E por que eu estou fazendo junto com a função concat? Para não ter que criar uma nova coluna. Eu vou envolver essa função. Quando eu der Enter, na primeira não vai ter efeito, porque não tem o problema de espaço. E quando eu arrastar para baixo, vocês vão perceber que esses espaços eles foram eliminados. Agora, já que eu tenho a coluna do funcionário devidamente organizada, eu posso eliminar as duas anteriores. Só que tome cuidado, olha, se eu fizer isso, ele vai dar erro de referência, porque, por enquanto, esta coluna ainda é uma fórmula, se vocês observarem, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui e nessa mesma coluna nós vamos dar Ctrl C, vamos apertar Ctrl Alt V e vamos mandar ele colar especial como valores. Pronto, agora sim. Reparem aqui na barra de fórmulas que nós temos os nomes e não mais as fórmulas. Com isso, eu posso vir aqui, né? Deixa eu arrastar aqui controle de horas extras para cá, ok, e vou apagar. Muito bem. Próxima etapa, nós vamos separar data e hora. Tá vendo que aqui nós temos tudo junto? Isso também é muito comum acontecer em algumas importações de sistema. Eu vou abrir aqui uma nova coluna, vou já fazer o desmembramento, aqui vai ser a data, e aqui vai ser quantidade de horas. E aqui nós vamos selecionar então a região original da importação, vamos vir em dados, texto para colunas. Como os meus valores estão separados pelo hífen, então eu vou selecionar a opção delimitado, avançar, vamos verificar aqui, certificar de que o delimitador está outros e dentro da caixinha aqui o hífen, porque nós não temos ele aqui como opção, né? Vou avançar de novo, aqui eu vou tomar um cuidado, olha, só para certificar, tá vendo que a primeira coluna é uma data, só que ela está como geral. Pode ser que ele carregue como texto. Então, o que nós vamos dizer aqui? Olha, que esta coluna selecionada, ela é uma data no formato dia, mês e ano. O outro é um número, ele vai entrar como geral, mas ele vai fazer corretamente aqui a separação, tá? E aí, quando eu der concluir, olha o que ele fez. Ele quebrou aqui a data para mim. Então, vamos até centralizar para ficar mais bonitinho. E aqui eu tenho a quantidade de horas, que eu também vou colocar neste formato numérico, tá?
Muito bem, qual é agora a nossa próxima atividade? Vamos ver aqui nas instruções. Eu tenho aqui agora que fazer com que aquela minha região de departamentos, em uma outra região da minha planilha, fiquem apenas os valores únicos, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, selecionar esta região, nós temos vários nomes de departamentos duplicados, vou dar um Ctrl C, vou fazer aqui mesmo, eu vou selecionar aqui a célula H4 na coluna H, vou dar um Ctrl V. Com essa região selecionada, nós vamos então na guia Dados, chamar a opção Remover duplicadas, remover células duplicadas, e vou dizer para ele, olha, na coluna H, naquela região que eu selecionei, remova tudo que estiver repetido. Ele deu aqui 12 valores que foram encontrados, né, e removidos, e apenas 3 restaram. E é isso mesmo, olha, temos apenas 3 departamentos, produção, logística e manutenção. Para ficar bonitinho, eu vou copiar aqui esse título e vou colar ele aqui. Depois nós vamos trabalhar com ele na próxima etapa. E agora, o que o exercício me pede? Faça a subtotalização ou a totalização desses valores. Então, eu preciso encontrar aqui, com base na coluna quantidade de horas, quantas horas extras foram feitas em cada departamento. Pré-requisito número 1. Para eu fazer isso, a coluna que eu vou usar como base para fazer a quebra tem que estar ordenada, e não está. Olha só, nós temos aqui produção, logística e manutenção. Produção, logística e manutenção. Não pode, tem que estar tudo dentro de uma ordem. Ou ordem alfabética normal, ou dentro da ordem invertida. Então aqui eu não preciso selecionar a coluna toda, basta que eu garanta, né, que eu tenha uma célula dessa coluna selecionada. Vou vir aqui na guia página inicial, classificar e filtrar. Poderia fazer por aqui também, ó, dados, eu também tenho classificar, então vamos até aproveitar por aqui. Eu quero classificar então de A para Z, que é em ordem alfabética. Então agora nós temos, olha, logística, manutenção e produção. E agora eu quero calcular um subtotal aqui para logística, um subtotal aqui para manutenção e outra para a produção. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Certifiquem-se de que vocês estejam com uma célula da sua tabela selecionada, não precisa selecioná-la toda. Vem aqui em dados e no cantinho direito, subtotal, olha lá. Por que não precisa? Porque o Excel mesmo ele vai reconhecer aquela área. Aqui agora vocês tomem cuidado, porque, veja só, ele está me perguntando, você quer fazer o cálculo com base na alteração com base em que coluna? Olha, ele trouxe para mim funcionário. Como funcionário não é número, né, não é uma coluna numérica, ele sugere a função texto, e não é isso que eu quero. Eu quero que a cada mudança na coluna departamento, ele use a função soma, então é a primeira que nós temos aqui, e faça soma de que coluna? Em que coluna estão os valores? É na coluna departamento? Não. É na coluna quantidade de horas. E aí esses 3 parâmetros aqui nós vamos deixar, olha só, do jeito que está. Substituir os subtotais atuais, até porque não tem subtotal ainda. Quebrar página, eu não quero, isso aqui seria no caso de fazer quebra de página durante a impressão. E resumir os dados, resumir os totais abaixo dos dados, é isso mesmo que eu quero. Então, vamos clicar aqui em OK. Pronto, agora nós temos, olha, se eu pedir para mostrar no nível 2, ele vai trazer para mim que a logística, né, teve como total 10 horas, manutenção 8,5 e a produção 6, num total de 24 horas e 50. Então, no nível 3, ele vem e mostra para nós detalhado, para cada um dos departamentos. Então, com isso aqui, a gente encerra a segunda etapa. Calculamos aqui o subtotal. Agora vamos ver o que nós temos na terceira etapa. Na terceira etapa, ele pede o seguinte: use aquela região que nós criamos com departamentos únicos, nós removemos ali os dados duplicados e nela nós vamos usar agora a função soma-se para que ele mostre para nós
os totais, tá? Depois nós vamos criar um gráfico de colunas 2D com a quantidade de horas extras de cada departamento, ordenado do maior para o menor departamento. Vamos colocar ali um título, quantidade de horas extras do mês por departamento, e vamos fazer alguns ajustes, removendo o eixo vertical, colocando rótulos de dados, fazendo uma mudança de cores e depois fazendo o ajuste do gráfico na tela. Então vamos lá. Voltando para a planilha horas extras, nós vamos calcular aqui o total. Eu vou até colocar aqui o seguinte, a quantidade de horas extras. Vou colocar aqui um formatozinho para ficar bonitinho. Vou também fazer aqui a formatação. E aqui agora nós vamos fazer a função soma-se para poder achar a quantidade de horas por departamento. Então, eu vou colocar aqui soma-se, intervalo onde eu vou buscar o departamento, coluna E, ponto e vírgula. Qual é o nome do departamento? Eu já tenho ele digitado aqui na célula H4, então eu clico em H4, ponto e vírgula. E qual é o intervalo de soma? Onde estão os números que ele deve somar? Eu vou clicar na coluna D. Vou dar Enter, olha só, produção 6, produção 6. Vou arrastar aqui para baixo e ele encontrou certinho, olha. 6 horas para produção, que está aqui, 10 horas para logística, que está aqui, 8 horas e meia para manutenção, que está aqui. Só que não está ordenado ainda, olha. Então eu quero ordenar da maior quantidade de horas extras para menor. Então eu vou clicar em qualquer célula aqui da coluna quantidade de horas extras, vir em classificar e filtrar e pedir para ele classificar do maior para o menor, não do menor para o maior, que é a primeira opção, olha. Então agora aqui ele fez corretamente. Com base nisso agora, basta eu criar o gráfico. Olha que simples. Eu vou selecionar essa região, vou aqui clicar em inserir, colunas 2D, bem simples, ó, coluna agrupada. Lembrem-se daqueles elementos que nós vimos em sala de aula. Nós vimos que um gráfico no Excel ele tem alguns elementos. O título, o eixo vertical, o eixo horizontal. Nós temos aqui as séries de dados, que são, nesse caso aqui, as colunas, as linhas de grade, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos, olha só, ele está pedindo aqui para colocar um título. Vamos ver qual é o título. Quantidade de horas extras do mês por departamento. Então, eu clico aqui no título, quantidade de horas extras no mês por departamento. E vou dar Enter. Pronto. A outra coisa que ele pede é para remover o eixo vertical, porque nós vamos colocar os rótulos de dados, né? Então eu vou remover o eixo vertical. Vou também remover as linhas de grade. Olha só, eu posso clicar aqui nas linhas de grade. Cuidado, tá? Não cliquem mais um pouquinho acima, porque senão ele pode selecionar o gráfico, tá? Procure clicar aqui, ó. Ou você pode vir para garantir também em gráfico, né? Design do gráfico, em adicionar elemento do gráfico e pedir para remover as linhas de grade. Olha, não, eu não quero as linhas horizontais. Também é uma alternativa. Repararam que já ficou mais clean, né, o nosso gráfico. Então, o que a gente vai fazer agora? Com esse gráfico selecionado, a gente vai vir aqui em alterar cores e pede, né, para que escolha um tom monocromático. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma cor azul, um azul mais clarinho aqui, ó, paleta monocromática 1, e vou selecionar. E por último ele pede para colocar os rótulos de dados. Então vamos colocar aqui, design do gráfico, adicionar um elemento do gráfico, rótulos, onde? Na extremidade externa. Pronto. Agora basta então, por último, fazer o ajuste na tela. Então eu vou fazer aqui um ajustezinho para ele ficar mais bem distribuído. Aqui no meu título eu vou colocar uma fonte um pouquinho maior e vou colocar em negrito, por exemplo, tá? Então, com isso aí eu tenho um gráfico bem simples, porém bem elegante, para demonstrar
a quantidade de horas extras realizadas. E com isso, nós finalizamos mais esse desafio. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a recordar aquilo que vimos em sala de aula e nos vemos então no próximo desafio. Até lá, tchau, tchau.